Olá, muito bom dia. Estamos na área para mais um Café do My News com notícia e informação de qualidade para vocês aqui no YouTube. E no programa deste feriado de Tiradentes, nós vamos falar sobre a presença de mulheres no Congresso e sobre as pautas que passam pelo Legislativo e que tratam dos direitos das mulheres. Para isso, vamos receber aqui no café a gerente de jornalismo da revista Asmina, Bárbara Libório. A revista tem um projeto que acompanha o Congresso de perto e a gente também vai falar sobre isso. Se eu fosse você, não perdia. E já ia mandando o link do programa para todos os contatos, porque a pauta é bem bacana e o projeto das Minas também. Então aproveita e deixa o seu like aqui embaixo, que enquanto isso, o César vai rodar a vinheta. Bora lá? Você tem dificuldade em acompanhar as propostas relacionadas aos direitos das mulheres, tanto na Câmara quanto no Senado? Sabe como o deputado e o senador que você ajudou a eleger vota nestes projetos que podem afetar a qualidade de vida das mulheres? No Café do My News de hoje, a gente vai falar sobre tudo isso com a coordenadora de uma iniciativa que deixa essas informações acessíveis para todo mundo. É a Bárbara Libório, gerente de jornalismo da revista Asmina. Vem para cá dividir a tela comigo. Bárbara, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao Café do My News. Obrigada pela sua presença. Olá, Sara. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui e conversar com você. Então, Bárbara, com o apoio do Google, a revista Asmina criou a plataforma Elas no Congresso. Logo mais a gente vai trazer imagens dessa plataforma, nós separamos para vocês que nos acompanham de casa, e essa ferramenta acompanha de perto todas as proposições que envolvem direitos das mulheres no Legislativo. Explica para a gente, Bárbara, como surgiu a ideia dessa plataforma e em quais frentes que ela atua? Legal, Sara. Pois é, eu sou jornalista, né? E o Elas no Congresso nasceu aí de uma curiosidade jornalística, então de uma primeira pauta que eu fui fazer para entender quais eram os temas que estavam ali, né, em tramitação no Congresso sobre direitos das mulheres. E quando eu fui pesquisando ali por projetos de lei que falavam de gênero, eu reparei que tinha um mundo de coisas que estavam tramitando e que a gente não sabia, né? E reparei que a gente só vai ficar sabendo de um projeto de lei ou quando ele já foi aprovado ou quando ele já está prestes a ser aprovado e a gente, enfim, acaba não tendo muita informação para se mobilizar, inclusive, né, contra um retrocesso ou a favor de um avanço. E foi aí que nasceu a ideia, então, de fazer um projeto de monitoramento legislativo que monitorasse o que está tramitando no Congresso em relação aos direitos das mulheres e também quem é responsável por fazer esses projetos tramitarem, né? E daí nasceu Elas no Congresso, que é essa grande plataforma, né, onde você consegue ver os projetos, ver quem são os parlamentares que estão criando aqueles projetos, né? A gente tem uma newsletter, uma robô no Twitter, que, enfim, deixa esse conteúdo ali que às vezes parece difícil de acessar, né, quando a gente fala do Congresso, um pouco mais didático e acessível para todo mundo. E quantas pessoas trabalham nessa plataforma, Bárbara? Precisa de muita gente, assim, para organizar todas essas informações? Olha, a gente trabalha por etapas, né? Então, a gente tem esse ranking, que é esse ranking de parlamentares. Então, sempre que a gente vai atualizar esse ranking, a gente precisa de uma equipe bem diversa, né? Então, a gente tem jornalistas de dados, a gente também tem uma estatística que faz o cálculo, né, das notas dos parlamentares, programadores também para fazer a captura das informações desses projetos de lei, uma equipe que cuida do design, do site, da arte. Então, aí a gente está falando aí de pelo menos umas 10 pessoas ali envolvidas para atualizar esse ranking, né? Sempre que a gente quer mostrar, então, como que os parlamentares estão trabalhando em relação aos temas de gênero, né? E durante esse tempo todo, né, não só quando a gente atualiza o ranking, a gente tem uma newsletter semanal que eu escrevo toda semana, então, contando o que aconteceu no Congresso da semana anterior. E a gente tem um robô trabalhando para a gente, também uma robô, que é essa robô que tuita, então, diariamente, sempre que algum projeto importante para a gente tramita, né? Então, tem alguma tramitação no Congresso. Então, é uma equipe bem diversa. Diversa e robusta, né? Eu imaginava que era um número menor. Quando a gente vai atualizar o ranking, a gente precisa fazer essa equipe crescer, porque realmente tem um grande trabalho de análise e captura de dados envolvidos. E ainda tem o trabalho das organizações, que são quem avaliam esses projetos de lei, se eles são favoráveis ou desfavoráveis, né? Então, nesses últimos anos, aí, a gente já trabalhou com 17 organizações que avaliam esses projetos também.
Bom, e agora vamos falar então do teor dessas propostas, Bárbara. Qual é o principal teor delas sobre direito das mulheres? Tem mais a ver com saúde, com segurança, com empregabilidade? Conta pra gente um pouco sobre isso. Olha, o tema campeão sempre é violência contra a mulher, né? Então, quando a gente vai olhar, assim, eu diria que 50% dos projetos de lei que a gente monitora, né, que são criados ali, pelo menos nessa última legislatura, né, então a gente olha para esses projetos desde 2019, eles são sobre violência contra a mulher, que acaba sendo um tema onde realmente existe mais consenso, né, entre os parlamentares, né, um pouco mais fácil de legislar sobre o assunto, talvez. Então, é o tema campeão, assim, a gente está sempre vendo projetos que falam sobre o combate à violência contra a mulher, seja projetos que falam sobre prevenção e conscientização, outros que são um pouco mais na esfera da culpabilização, né, um pouco mais punitivistas, mas realmente esse é o campeão, né? Mas a gente também tem uma série de outros projetos, por exemplo, que falam sobre saúde, né, que vão falar realmente sobre mulheres no trabalho, mas sem dúvida nenhuma, violência contra a mulher é sempre o tema campeão de projetos de lei. E tem algum que é bastante carente de atenção entre os parlamentares? No caso, algum deles que não tem muita proposta, que não é discutido como deveria? Olha, a gente tem essa série de temas, né? A gente sempre categoriza esses projetos em temas e a gente trabalha com organizações que trabalham com esses temas também para fazerem essa avaliação, né? Quando a gente vai fazer essa separação, a gente vê que tem poucos projetos, por exemplo, que falam sobre mulheres no esporte. A gente está falando de uma área onde tem bastante desigualdade, né, de gênero, então tanto nas premiações, né, quanto nas lideranças, enfim, de centros esportivos. Então esse é um tema que realmente é pouco tratado no legislativo, né? No trabalho, sobre mulheres em trabalho, a gente tem bastante coisa, mas quando a gente está falando, por exemplo, de alguns temas específicos como igualdade salarial, etc., né? Mas quando a gente vai para outras partes, quando a gente está falando de trabalho, por exemplo, ainda é um pouco carente. Mas realmente, quando a gente vai olhar assim, eu acho que o tema de esporte, o tema de cultura também, né? Então, de incentivo às produções de mulheres, esse tipo de tema ainda é um pouco esquecido, digamos assim, no Congresso. Bom, a plataforma foi criada em 2019, então a avaliação que vocês têm, digamos assim, é dessa legislatura somente. A minha pergunta que eu iria fazer é se você acha que tem a ver com a atual legislatura, mas na verdade você só tem praticamente essa avaliação, né, dessa legislatura. Mas, Bárbara, como vocês avaliam, então, essa legislatura na Câmara e no Senado, pensando na representatividade feminina e na garantia dos seus direitos, dos nossos direitos, né? Sim. Pois é, desde 2018, assim, das eleições, a gente já sabia que a gente lidaria com um Congresso mais conservador, né? E é o que, de fato, a gente vê, inclusive, nas pautas, né? Então, mesmo nas pautas onde, como eu falei, existe mais consenso, né? Então, a gente fala, bom, todo mundo quer combater a violência contra a mulher. Mas quando a gente vai falar sobre como esse combate vai se dar, a gente percebe que realmente há diferenças, né? Então, a gente tem visto nessa última legislatura uma ofensiva punitivista bem forte, né? Então, muitos projetos, por exemplo, que vão falar realmente sobre penas maiores, né? Sobre tipificar crimes. A gente tem uma bancada da segurança pública, né, nesse Congresso, assim, que é bem grande, né? Então, que pensa bastante várias pautas voltadas, assim, para esse foco, né? E a gente também tem alguns temas ali que a gente consegue enxergar que são tratados muito como bandeiras eleitorais, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem parlamentares que fazem verdadeiras assim cruzadas, por exemplo, né, contra o direito ao aborto que já é previsto em lei. Então a gente realmente a gente vê que existiu uma dificuldade, né, nessa última legislatura de pautar avanços aos direitos das mulheres, porque precisou existir um trabalho ali bem forte para tentar barrar os retrocessos, né? Bom, a gente separou, então, telas com imagens do site para vocês que estão em casa darem uma olhada, mas depois que terminar o programa, nós vamos deixar aqui na descrição e no chat também o link do site e vocês vão adorar, gente. Entrem lá. Surfem no site e gostaria que você se inteirasse também sobre os parlamentares que vocês votaram nas últimas eleições, como eles estão lidando com essas pautas femininas. Vamos colocar na tela, então, César, o primeiro gráfico, esse aí. Logo que a gente entra no site, a gente tem uma visão geral do site, já aparece
para escolher se a gente quer visualizar os senadores ou o Senado ou a Câmara dos Deputados. A gente tem um panorama dos dois. Aí na tela que a gente separou, temos um panorama primeiro do Senado. A gente vê e bem embaixo tem umas bolinhas, pessoal. Isso é muito interessante, que representam a quantidade de parlamentares por partido. Mais acima dessas bolinhas tem os nomes dos partidos dos quais eles fazem parte. Logo acima aí, bem em cima dá para ver. A gente não consegue visualizar direito aqui na tela porque é bastante informação, mas dá para ver aqui bem em cima os nomes dos partidos. Agora a gente já está na tela da Câmara dos Deputados. Aí passando o mouse nas bolinhas, abre uma janela com o nome do parlamentar. Se a bola tiver com contorno branco, sinal que o parlamentar não apresentou nenhuma proposta relacionada aos direitos das mulheres. Se ela está em amarelo, sinal que tem pelo menos uma proposta. Ali embaixo a gente vê elas em amarelo, tá passando o mouse aí. A avaliação de desempenho do parlamentar é de acordo com a quantidade de propostas. Quanto maior o número, melhor o desempenho. Nas bolinhas aparece a quantidade de propostas e os partidos a gente consegue avaliar também ali em cima. Quanto mais bolinhas verdes estiverem acima, perto do partido, melhor está o parlamentar no ranking. É muito interessante, pessoal. E no gráfico também é possível filtrar por gênero, região, estado e partido. No fim, aí já dá para ver os filtros bem aqui à esquerda, gente, ó. Dá para clicar aqui e filtrar por gênero, de região, estado e partido. Além da quantidade de projetos de lei, né, essa nota também diz respeito à qualidade desses projetos. Então, todos esses projetos de lei, eles são avaliados por organizações para saber se esses projetos são favoráveis ou desfavoráveis aos direitos das mulheres e se eles são muito ou pouco relevantes. Então, cada projeto ganha uma nota de acordo com esses fatores e aí o parlamentar vai ganhar uma nota de acordo com os projetos dos quais ele é autor, né? E, enfim, se ele tem muitos projetos, mas todos os projetos são desfavoráveis, por exemplo, ele vai ter uma nota pior do que quem tem poucos projetos, mas, de repente, projetos que são muito positivos, né? Então, a gente sempre busca avaliar não só a quantidade, mas também o impacto que esse projeto vai ter na vida das mulheres, para a gente ter um ranking que seja também qualitativo. Então, se o parlamentar não é bem avaliado também segundo essas entidades, ele vai descendo no ranking. Isso, se ele tem, por exemplo, muitos projetos, mas são todos desfavoráveis, ele provavelmente vai estar lá embaixo no ranking. De repente, quem tem poucos projetos, mas são projetos positivos, vai estar mais bem colocado, porque a ideia, a gente entende, né, que tem muitos projetos, né, muitos parlamentares que vão protocolar uma série de projetos de lei, né, então pode protocolar, sei lá, 20 num dia, mas todos eles forem ruins, a gente entende que ele não é um parlamentar muito amigo dos direitos das mulheres, né, então ele acaba ficando com uma nota menor. Mas o que vocês entendem? Essa avaliação de projeto bom e de projeto ruim é a avaliação feita dentro do próprio projeto que é direcionado para o direito às mulheres ou vocês pegam todos os projetos, assim, no escopo dos projetos do parlamentar? Não, a gente avalia projeto por projeto. E quem avalia esses projetos são essas organizações convidadas, né? Então, a gente tem uma série de organizações que trabalham com diferentes temas, né, sobre direitos das mulheres. Então, a gente tem organizações que trabalham com mulheres no esporte, a gente tem organizações como, por exemplo, o Instituto Maria da Penha, que costuma avaliar os projetos sobre Lei Maria da Penha. A gente tem organizações que trabalham com direitos sexuais e reprodutivos. Então, essas organizações que já trabalham com esse tema, elas vão analisar realmente projeto por projeto, para dizer se eles são favoráveis ou desfavoráveis, muito ou pouco relevantes, né? E a partir daí, esse projeto, então, de fato, ganha uma nota, e aí o parlamentar vai ganhar essa nota de acordo com a nota dos partidos, a nota dos projetos que ele protocolou, né? Bom, a gente separou também uma tela com esse ranking, vamos dar uma olhada, pode colocar, César? A gente tem o ranking que lista... Deixa eu ver aqui o que a gente tem, os primeiros. Aqui nós estamos na Câmara dos Deputados. Bom, vamos lá. No top, o interessante que eu encontrei é que no top 10 de parlamentares com mais propostas favoráveis na Câmara, o único homem é o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB. Me surpreendeu essa informação, Bárbara. E no Senado, a gente tem mais homens no top 10, que tem daí o senador Fabiano Contarato, do PT, Lazier Martins, do Podemos, e Paulo Paim e Humberto Costa, do PT. Claro, no Senado tem mais homens também, porque a quantidade na proporção de mulheres é menor no Senado.
Bom, e fica evidente, então, que a maioria das propostas são favoráveis às mulheres, mas eu quero saber o seguinte, aqui a gente tem, Bárbara, o nome do deputado federal Alexandre Frota, e esse ranking também leva em conta todas essas questões que você pontuou há pouco, de análise das pautas favoráveis, positivas, enfim? Exatamente. O Alexandre Frota, ele é um deputado que ele tem, de fato, uma produção legislativa grande em relação aos direitos das mulheres, né? A gente já chegou, por exemplo, lembro que eu acho que no ano passado, assim, logo na primeira semana de legislatura, ele protocolou, como eu falei, 20 projetos sobre direitos das mulheres, então ele tem uma produção legislativa forte sobre o tema. E ele tem projetos que, de fato, são favoráveis, que é o que faz ele figurar ali entre os primeiros colocados do ranking da Câmara, né? Como eu falei, se ele tivesse protocolado muitos projetos que fossem negativos aos direitos das mulheres, ele provavelmente não estaria aí, estaria lá embaixo, como é o caso de algumas deputadas e de alguns deputados que têm uma produção legislativa grande sobre direitos das mulheres, mas geralmente são projetos que são retrocessos, né? É importante também contar que um outro fator também dessa nota, né, que é desmembrada em vários fatores, é a nota do partido desse parlamentar, né? Então a gente soma a nota de todos os parlamentares de cada partido, cada partido ganha uma média, e se esse deputado, né, ou se esse parlamentar, ele tem uma produção favorável e bacana, mas o partido dele nem tanto, a nota dele pode cair um pouco também. Então a gente tenta levar em conta realmente vários fatores para que a gente tenha um ranking cada vez mais assertivo, né? A gente está sempre evoluindo esse cálculo, né? Evoluindo esse ranking para que, de fato, ele seja bem assertivo sobre quem é amigo e quem não é amigo dos direitos das mulheres. Mas uma questão que eu não compreendi muito bem, Bárbara, é que vocês levam em conta também os projetos aprovados, porque muitos são apresentados, e essa diferença? Não, a gente ainda não leva isso em consideração, é algo que a gente quer levar. É sempre importante pensar, né, que esse é um cálculo matemático, né, estatístico. Então, a gente precisa que cada fator que a gente leve em conta, que ele tenha, de fato, uma relevância, inclusive numérica, né? Então, por exemplo, que a gente tenha bastante projetos que tenham sido aprovados para que eles possam entrar como um fator ali numérico, né? Então, como a gente ainda está analisando só essa primeira legislatura, né, a gente ainda não considerou que a gente consiga colocar isso como um fator para a nota agora. Mas ele está nos nossos planos justamente porque a gente também entende isso, né? Que, de fato, ter um projeto que, de fato, foi promulgado, né? E que agora está na legislação é um fator bastante importante que precisa ser levado em conta. Então, está nos nossos planos a inclusão dessa nota também. Bom, e falando então nessa parte, nesse quesito que falta na plataforma, eu também senti falta de informações sobre parlamentares que votam contra propostas relacionadas aos direitos das mulheres, Bárbara. A gente também, Sara, a gente também. Isso é algo que, inclusive, a gente queria colocar desde o começo, ele está ali no nosso cálculo já, ele ainda só não é usado, por essa mesma questão que eu levantei antes, né? A gente precisa que as votações desses projetos, primeiro, que elas sejam nominais, para que a gente, de fato, consiga pontuar cada parlamentar de acordo com as votações. E nesses últimos anos a gente não teve tantos projetos sobre direitos das mulheres que tiveram votação nominal. Inclusive, nesse último ano a gente teve mais. Então, é um plano futuro, assim, que está para um futuro próximo. Essa nota já está, inclusive, contemplada ali no nosso cálculo. A gente só não usa essa parte do cálculo porque a gente ainda não teve essa quantidade interessante para começar a usá-la como um fator também para a nota. Mas a gente também entende que isso é muito importante. Assim, a gente, inclusive, gostaria de colocar mais coisas. A gente sabe que a atuação parlamentar não é só produção legislativa, né? Então, produção de propostas. A gente sabe que tem muito parlamentar que atua fazendo relatoria, ou que muitas vezes, né, atua de alguma maneira tentando barrar algum retrocesso e não só protocolando um projeto ali que seja um avanço. Então, a gente tem, como eu falei, a gente já atualizou esse cálculo algumas vezes e a gente segue com esses planos de continuar atualizando quando necessário, para que a gente tenha uma nota bem assertiva mesmo. Bom, a gente tem na Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares, somente 77 são mulheres, e isso equivale a 15%. Já no Senado, temos 81 parlamentares no total e apenas 12 destes são mulheres, ou seja, 14% da casa. Diante desses dados, Bárbara, como vocês avaliam a aprovação da anistia para partidos que não cumpriram a cota de participação de mulheres e negros nas últimas eleições?
Olha, a gente avalia como uma derrota, assim, né? A gente entende que a participação das mulheres, né, nesses espaços de política institucional é muito importante. Os próprios dados do Elas no Congresso vão mostrar isso. Então, quando a gente vai ver quem são, né, as parlamentares, né, quem é que está de fato levando esses projetos de lei, levando os nossos interesses a debate, ao plenário, à pauta, são as parlamentares mulheres. Então, quando a gente vai olhar na proporção, né, de mulheres e homens, quem é que está pautando os direitos das mulheres no Congresso são as mulheres, e fazendo isso de maneira mais favorável do que os homens também. Então, é o famoso a gente que lute, né? Se a gente quer realmente os nossos temas, que eles estejam na pauta do Congresso de uma maneira que seja favorável para a gente precisa de mais mulheres, né, no Congresso. Então, a gente entende que qualquer iniciativa, né, que de alguma maneira abre uma brecha ou que enfraquece um direito que já foi, inclusive, tão difícil da gente conseguir, né, que é esse das cotas de gênero nas eleições, né? Então, se a gente tem uma iniciativa que enfraquece, que abre uma brecha para que os partidos não cumpram essa cota, que já é pouco fiscalizada, né, e que muitas vezes ali já é preocupante, assim, que ela de fato seja cumprida, né, a gente vê de uma maneira completamente desfavorável, né? O que a gente espera é que os partidos cada vez mais, de fato, sejam obrigados e se vejam obrigados a aumentar essa participação das mulheres nesses espaços de política institucional. Bárbara, a relatora desse projeto, esteve aqui conosco no café, a deputada Margarete Coelho, e ela disse o seguinte sobre a aprovação desse projeto. Estou puxando aqui pela memória. Ela disse que a ideia é não anistiar estes partidos, e sim que esse dinheiro ele seja reservado para ser investido em políticas públicas para as mulheres, em campanhas nas candidaturas das mulheres e políticas públicas. Como é que você avalia, então, esse posicionamento dela e essa defesa em nome dessa anistia? Você não concorda? Acho que isso seria válido de outra forma? Eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente está falando, né, dessa anistia, que ainda que seja parcial, que pareça bem datada, né, ali, a gente está falando de algo, é como se a gente criasse uma jurisprudência quase, né, se a gente estivesse falando no jurídico ali, a gente abre uma brecha, algo que pode ser utilizado lá no futuro, né, então, por exemplo, mas é porque em 2020 os partidos, eles tiveram dificuldades, né, financeiras, etc., né, porque, enfim, tivemos uma crise sanitária. Bom, então será que um outro partido, numa próxima eleição, né, eles podem utilizar, por exemplo, alguma outra crise, seja sanitária, econômica, política, para dizer que não conseguiram gastar esse dinheiro? Então é como se a gente abrisse uma brecha, e eu acho importante destacar também que as cotas de gênero, né, nas eleições, elas nunca foram um consenso, elas não são um consenso nem dentro da bancada feminina, né? Então elas são um direito conquistado, mas que está sempre ali meio que em risco, meio que está sempre sendo questionado, né? Então, a questão não é só o impacto que essa legislação, né, que a gente vai ter na eleição anterior, ou que pareça bem datado como essa legislação parece, né? Na verdade, é o exemplo que a gente está dando para esses partidos, né? E é um exemplo de que, bom, se a gente não conseguir, talvez a gente consiga ser anistiado, e esse exemplo ele é bastante negativo. Teve a inclusão nessa mesma PEC da obrigatoriedade de 30% do fundão eleitoral para a campanha de mulheres. De certa forma, isso a gente pode considerar um avanço, né, Bárbara? Se a gente for fazer aí um comparativo com o que já foi, né? Sim, pode ser, mas a gente sabe que ainda é pouco, né? A gente fica um pouco, às vezes, cansada, assim, de ter que pensar que, mas pelo menos a gente conseguiu isso, quando, na verdade, a gente precisava de muito mais, a gente precisava de uma paridade mesmo, né? Esse é o problema da gente se acostumar com o pouco, né? Que além desse pouco que chega, a gente já acha muito. Exatamente. Bom, Bárbara, quero agradecer a sua participação, então, no programa de hoje. Estamos chegando ao fim dessa edição especial de feriado. Você gostaria de fazer mais alguma consideração em relação ao trabalho de vocês? Fala um pouco mais sobre isso, sobre como você enxerga a importância desse trabalho de vocês para a sociedade. E é um trabalho inédito, essa plataforma inédita, e a gente fica, assim, muito, muito feliz por poder contar com esse tipo de trabalho. Sim, Sara, super obrigada pelo espaço também. O Elas no Congresso, ele
tem essa missão de realmente tornar o que acontece no Congresso acessível para todos, né? Então, todo mundo aqui pode entrar no site do Elas no Congresso, como você falou, verificar como é que o deputado, a deputada, o senador ou a senadora que você ajudou a eleger, como é que ele realmente está atuando em relação aos temas de gênero, e inclusive levar isso em conta agora, em 2022, no ano aí de eleições para o Congresso, né? Onde a gente espera de verdade que a gente eleja um Congresso com mais mulheres, né? Que defendam os direitos das mulheres. Então, acho que fica esse convite para todo mundo acessar. Fica o convite também para assinar a nossa newsletter. Ali no site de Elas no Congresso você consegue assinar essa newsletter. E às vezes, enfim, a gente não tem muito tempo de acompanhar diariamente o que acontece no Congresso, mas a gente envia toda segunda-feira um recompilado do que aconteceu na semana anterior, com uma análise, com uma entrevista, um conteúdo feito especialmente para deixar mais didático o que acontece no Congresso. E agradecer o convite, realmente um prazer. Como é que quem quiser fornecer e sugerir alguma pauta para vocês, como é que faz? Manda e-mail para vocês? Deixa o seu e-mail também, ou da revista Asmina, Bárbara, que a gente vai deixar também aqui na descrição. Claro, vocês podem mandar, o meu e-mail é barbara@asmina.com.br, bem facinho. E também no site da Asmina, asmina.com.br, a gente também tem ali um formulário para sugestões de pautas e etc. E também um último lembrete também, que quem quer acessar os dados do Elas no Congresso, a base de dados que a gente tem sobre esses projetos de lei, sobre os parlamentares, todos os dados estão disponíveis de maneira aberta no site do Elas no Congresso, então todo mundo pode usar também. Bem organizadinho, pessoal, muito didático. Vamos prestigiar aí o trabalho desse jornalismo sério que elas fazem. Obrigada, Bárbara, mais uma vez. E o My News está sempre de portas abertas para vocês, e o café também. Quando quiserem sugerir também alguma pauta, estamos à disposição. Obrigada. Combinado, um prazer. Prazer é todo nosso. Bom, gente, o programa de hoje, então, vai ficando por aqui. Não esqueçam, deixem seu like aqui embaixo, curtam o nosso vídeo, compartilhe para todos os contatos. E eu volto novamente na segunda-feira somente. Vou curtir aí o feriado, sexta, sábado e domingo. Amanhã a Júlia estará aqui com vocês. Prestigiem ela também. Vai sair de trás das câmeras, perdão, vai sair de trás das câmeras para ficar aqui com vocês, cara a cara. Então, um ótimo fim de semana para vocês, bom feriado, e a gente se vê. Até mais, tchau, tchau.